tarde, meu nome é Ana Maria, eu sou coordenadora da instituição GEC Concursos Unidade Santa Catarina. Se você está assistindo esse vídeo, é porque chegou um grande momento, o dia da sessão de escolha da sua serventia no estado da Bahia. Então aqui é a oportunidade para a gente trocar uma ideia sobre a ferramenta que foi desenvolvida para você. Nós sabemos que esse é um momento onde os candidatos ficam com uma série de pontos de interrogação. Será que vale a pena trocar a cidade onde eu estou por uma nova cidade? Será que a minha família vai se adaptar? Será que vai ser rentável a serventia? Será que eu deixo a serventia onde eu estou agora e vai ser bom para mim trocar por uma outra serventia, um outro estado, um novo serviço? Então, nós sabemos que é um momento difícil, que tem fatores emocionais envolvidos, que tem fatores financeiros envolvidos, que tem uma série de questões relacionadas a isso. Então, a equipe de coordenação, junto com a equipe de programadores da instituição, se reuniu para montar uma ferramenta que utiliza um algoritmo para fazer a escolha de forma mais racional possível. Obviamente, levando em consideração as prioridades que você nos apontou no checklist que foi enviado. Então, eu vou tratar alguns apontamentos aqui que são importantes e a gente vai aos poucos desenvolvendo para que você aprenda o melhor manuseio dessa planilha no momento da sessão de escolha. Então, pronto. Inicialmente, eu vou te passar uma dica extremamente importante. No Paraná, foi informado no edital que não era permitida a utilização de eletrônicos. Então, é importante que na Bahia também você verifique se há essa previsão ou não no seu edital, porque se você estiver preparado para levar essas informações em meio eletrônico e chegar lá e não tiver condições de utilizar, vai abalar emocionalmente, enfim, e você vai estar perdido no momento da sessão de escolha. Então, observe e, de toda forma, leve a planilha impressa que foi enviada para você. Então, essa dica é de suma importância. Preste atenção no edital, veja minuciosamente quais são as normas que vão ser utilizadas, que vão pautar o momento da sessão da escolha. Deixa eu verificar aqui quais são os outros temas que nós vamos tratar. Eu vou explicar cada um dos indicadores que compõem a sua planilha. Então, a sugestão que nós temos é que seja levado em uma prancheta simples a sua planilha, ela vai estar encadernada para você, enfim. Quais são os critérios que estão sendo levados em consideração aqui? Se o cartório é para provimento ou remoção, o Código Nacional da Serventia ou do Serviço, que ele é disponibilizado lá no CNJ, qual é a cidade, isso vai estar organizado de maneira tá de ordem alfabética para você. Qual é o tipo de serviço, se é um registro de imóveis, um tabelionato de notas, um protesto. Qual é o faturamento, levando em consideração se você fez o apontamento que gostaria que fosse informado o faturamento do CNJ ou o faturamento previsto pelo Tribunal de Justiça da Bahia. O quantitativo de agências bancárias. Além disso, se a tua opção for relacionada a protestos ou notas como prioridade de cartório, é interessante e é um item extremamente importante a consideração sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O que esse imposto transparece para a gente? A saúde financeira do município. Ele vai estar nas suas páginas iniciais também em formato de gráfico. Então você vai conseguir de maneira visual também confirmar essa informação se você tiver em dúvida entre mais de um cartório ou entre mais de um município. Além do ICMS, se a tua prioridade é o registro de imóveis, deve ser levada em consideração a questão do ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Quanto maior a arrecadação de ITBI daquela localidade, maior será, consequentemente, o faturamento da sua serventia. Além disso, também foi considerado o DDD. Por que colocar o DDD aqui nessa planilha? Esse DDD ele vai indicar a localização daquele teu município dentro do estado. Se está mais próximo do litoral, se está mais próximo da capital, se está mais próximo do interior, da região norte ou da região sul da Bahia. Então, ele vai te permitir ter isso como parâmetro. Quantitativo populacional. É uma questão importante, mais ou menos. No transcorrer aqui da explicação, você vai conseguir perceber que realmente pode ser não considerado como um fator tão relevante.
Para alguns, o aspecto relacionado à distância de aeroporto, por exemplo, é um fator extremamente importante, porque algumas pessoas vão precisar se deslocar. Então, por isso foi pautado dessa forma também. E se tem ou não maternidade nesse município. Ok, esses vão ser os fatores que vão ser levados em consideração aqui na planilha. Agora eu vou te explicar o porquê de cada um dos requisitos. Muitos candidatos não levam em consideração ou ainda não conseguem fazer a leitura da importância do quantitativo de agências bancárias. Então, eu vou te explicar isso para que no momento que os candidatos, que os demais candidatos já tenham feito a escolha e você esteja com um quantitativo restrito de opções, você possa analisar esses dados de forma a tomar a decisão de maneira mais acertada. Ok, vamos voltar ao ponto da agência bancária. Muitas pessoas pensam que as agências bancárias, elas são instaladas de acordo com a quantidade de população. Na verdade, não funciona assim. A agência bancária se instala em município que tem dinheiro. Então, quanto maior o quantitativo de agências bancárias, representa ou significa que ali há uma movimentação financeira expressiva. Então, esse é um fator importante para o momento de desempate, por exemplo, na tua decisão. Outro aspecto, chegou um momento e eu estou em dúvida no registro civil de pessoas naturais de 3 municípios. Como que eu vou tomar a minha decisão? Os 3 municípios têm um quantitativo de pessoas mais ou menos parecido, os rendimentos que constam aqui na planilha são parecidos também. O que eu vou levar em consideração para fazer a escolha? Eu vou observar se naquele município tem ou não maternidade. Por quê? Há muitos municípios que têm sim uma população grande, mas as gestantes elas precisam sair daquele município e irem até outro município para terem seus filhos. E por consequência, como a gente sabe, com relação à previsão legal, elas não vão poder viajar entre um município e outro sem ter registrado essa criança, ou seja, você vai perder aquele registro. Então, eu tenho essas 3 opções de escolha. Eu vou fazer a escolha pela localidade onde tiver maternidade, onde tiver o maior número de maternidade. Caso a minha opção, ou entre as minhas opções, esteja liberado, seja escolhido o registro civil de pessoas naturais. Então, esses são alguns critérios. Você vai observar que a grande sacada da nossa planilha é essa última coluna que está disponível aí para você. Você vai me perguntar, ok, mas o que são esses números aqui que parecem não fazer o menor sentido e que parecem estar em uma ordem estranha que eu não consegui entender? As cidades elas vão ficar ordenadas por ordem alfabética. E aí eu já volto a explicar o que são esses números, pode ficar tranquilo. As cidades estando organizadas de maneira a estarem aparecendo de ordem alfabética, vai te facilitar no momento da escolha. O presidente vai chamar o candidato lá na frente, o presidente da sessão vai chamar o candidato lá na frente e ele vai dizer, por exemplo, Renato, vem e pronuncia a sua escolha aqui no púlpito. O Renato vai até lá e ele vai dizer, eu escolho o primeiro registro de imóveis da cidade de Salvador. Rapidamente você vai ter que abrir a sua planilha, procurar por ordem alfabética, aonde está a letra S, Salvador, identifiquei aqui, ok, registro de imóveis da cidade de Salvador. Poxa, que pena, o candidato já escolheu o cartório que eu queria escolher, mas vamos adiante porque temos outras opções ainda. Ok, chegou o momento da sua escolha, sua classificação está em torno de 170. Eu fui fazendo um checklistzinho em cima de cada uma das informações de cada um dos cartórios que foram sendo escolhidos pelos candidatos. Feito isso, chegou o momento que estão faltando 10 candidatos. E agora, o que eu vou fazer, Ana? Eu vou pegar minha planilha e eu vou observar essa coluna que consta esses números. Quanto menor o número, melhor é o cartório de acordo com a tua prioridade, com as prioridades que você elencou. E aí, muitos dos candidatos selecionaram, por exemplo, faturamento, depois disso, distância de aeroporto, e foram tratando essas informações. O sistema, com esse algoritmo que eu informei no início, ele tratou as informações e ele trouxe como melhor opção o menor número que aparece para você. Então, por exemplo, o registro de imóveis de Salvador, eu presumo que seja
a serventia mais rentável. Então ele constaria, de acordo com as prioridades do Renato, como o número 1. E assim, cada um dos registros de acordo com a tua prioridade, cada um dos serviços de acordo com a tua prioridade, com as prioridades que foram elencadas por ti no checklist, vão aparecer nesse número com o menor número. Então, ok. Chegou o momento que eu verifiquei que já foram escolhidos vários cartórios e eu preciso tomar decisão. Então eu vou lá e vejo. A minha classificação é 187, eu fui chamado em 100 para fazer a escolha. Eu vou olhar qual é o menor número aqui na minha planilha relacionado à escolha. Então eu vou ver aqui, olha, tem o número 78, que é um registro de títulos e documentos. Ok, mas o faturamento dele é bom, ok, quantitativo populacional é bom. Mas eu não queria ficar em registro de títulos e documentos porque existem uns boatos de que vai ser extinto, enfim. Eu vou preferir pular, por exemplo, para o número 79, que é um número depois, mas é um registro de protestos. Então vai me permitir ter poucos funcionários, vai me permitir instalar um sistema, ou seja, eu não vou ter um trabalho muito grande para tratar aquela serventia. Então eu verifiquei qual era a minha melhor possibilidade em termos de faturamento, verifiquei que eu tinha uma posição depois dela, observei aspectos relacionados a faturamento, consegui visualizar que aquele município onde tem o protesto tem um quantitativo expressivo de agências, o que me sinaliza que tem uma movimentação financeira considerável, e fiz a tomada de decisão por essa serventia. No momento da sessão de escolha, eu sugiro que cada um de vocês utilize a última folha que vem em branco para elencar as 5 melhores condições. Por quê? Você vai fazer essa análise em torno de umas 10 ou 15 posições antes da sua. Então você viu, o candidato foi chamado lá na frente e ele está mais ou menos umas 15 posições antes da tua. Ok, você vai parar de fazer as marcações na tua planilha, porque a chance de ele escolher os teus cartórios, ela começa a reduzir as tuas possibilidades. Então você vai parar de fazer a escolha, vai parar de fazer as marcações e vai passar a analisar a tua planilha. Verifiquei que o menor número é aquele ali e eu vou selecionar mais 3 opções para que, se porventura algum desses 10 ou 15 candidatos fizer a escolha por uma daquelas 2 opções, você vai riscar e vai escolher a próxima. Então, utiliza essa última folha que está em branco para relatar quais são as tuas prioridades ali para o momento da sessão. Deixa eu verificar se tem mais alguma outra coisa que eu esqueci de passar a você. Bom, existe a possibilidade, nós orientamos os candidatos, de que no momento da sessão de escolha, fiquem bastante concentrados com relação à sua planilha, evitem conversas paralelas, tenham uma pessoa do lado que tenha um bom relacionamento para que, se porventura você se perder no momento da sua marcação ali, você possa perguntar àquela pessoa, mas de maneira breve, para que você possa auxiliar ela e ela você. Mas de maneira nenhuma comente quais são os fatores que te levaram a escolher uma determinada serventia, porque nós já passamos por situações onde candidatos fizeram esse comentário, aquele outro colega que estava ao lado ouviu e estava algumas colocações à frente e foi lá e fez a escolha por aquela sessão. Então é uma situação chata que é interessante evitar. A tua planilha, ela vai conseguir ser lida somente por candidatos que participaram desse treinamento aqui, dessa conversa. Não dá para chamar especificamente de treinamento, mas desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Então você não precisa ter receio no processo de manuseio. Só evita comentar com outros candidatos para que não passe por uma situação parecida nesse sentido. Eu acredito que o edital da Bahia tenha a previsão, na verdade acredito não, foi acompanhado aqui pela nossa equipe, que no edital da Bahia tem a previsão de quanto em quanto tempo que vai ser chamado cada um dos candidatos. Inicialmente parece bastante tempo, mas quando a sessão de escolha pega ritmo, as coisas acontecem de maneira mais rápida. Então você precisa estar preparado para fazer a marcação aqui na tua planilha daquilo que já foi escolhido e de acordo com as
o quantitativo de posições na sua frente, entre 10 e 15 candidatos, fazer a tomada da tua decisão baseada no menor número que consta, ou um pouco à frente ou um pouco depois, levando em consideração essas questões pessoais que são apontadas por você. Além disso, eu parei, assim, eu já vou aproveitando aqui e passando os últimos detalhes dessa nossa conversa, já me encaminhando para o fim. É importante levar em consideração as questões relacionadas a aspectos de localidade, porque existe uma disposição no Código de Normas da Bahia relacionada à possibilidade de causar prejuízo financeiro à parte pública, né? Então é importante que nesse aspecto você faça uma boa escolha, uma escolha que você efetivamente tenha a intenção de assumir aquela serventia, tenha a intenção de ir para aquela cidade. Então considere bastante os aspectos relacionados à tua escolha, para que fique bom para você, para que você fique em uma boa cidade, uma boa localidade, mas para que também você não faça a escolha e prive algum outro candidato que realmente iria de fazer aquela escolha. Então faça uma escolha consciente. Estão disponíveis para vocês e a maior parte de vocês também já tem acesso ao meu WhatsApp, mas ele vai aparecer aqui na tela para vocês. Até um dia antes do momento da sessão da escolha eu vou estar pelo WhatsApp para auxiliar vocês, para esclarecer dúvidas, tirar qualquer dúvida que apareceu nesse caminho. Eu me coloco à disposição aqui. E todo esse trabalho que foi feito, ele é fruto da experiência dos coordenadores, da minha experiência em sessão de escolha. Então, eu aproveito a oportunidade para te convidar a acessar o site do GEC, é www.gecconcursos.com.br, ele vai aparecer aqui na tela para você também. Conheça, são disponibilizados alguns cursos lá, dentre eles o preparatório para a segunda fase do concurso de cartórios e alguns outros materiais também. Então, eu te agradeço pela oportunidade de conversar aqui contigo e uma boa escolha no momento da sessão de escolha da Bahia.